né? Aula de RPG, aula de brigadeiro caseiro, ou a arte de morar. É engraçado, né? Um país com déficit habitacional no Brasil, você ter uma aula, a arte de morar, né? Pois bem, essas são algumas das disciplinas fora do comum que começam a fazer parte da grade curricular dos estudantes do ensino médio nas redes públicas. Nas redes públicas do Brasil. São os chamados itinerários formativos, incluídos após a reforma na educação e que são voltados para áreas de conhecimento e formação técnica. Como fazer um brigadeiro. Exatamente. Você pegar o caixotinho, né? Você pega o caixote e vai lá na Oscar Freire, aqui vai na Garcia Dávila, no Rio de Janeiro, no final de semana, com o seu caixotinho de brigadeiro caseiro. Aí, às vezes, eles põem, né, uma erva que tempera, né, que alivia e que acalma, e ficam vendendo lá na rua. Bom, a pressão sobre o Ministério da Educação para revogar essas mudanças é enorme, mas, em declarações reproduzidas pelo jornal O Globo, o ministro Camilo Santana disse o seguinte, abro aspas, falar em revogação sem aprofundar o debate sobre quais são os elementos problemáticos e as promessas não cumpridas não seria justo com os nossos jovens e não nos ajuda a avançar. Fecho aspas. E aí, Ricardo, qual é a necessidade básica? Para mim, começa com língua portuguesa e matemática. Sem dúvida alguma, Pavinato. A Deise estava falando aqui sobre as correções que ela fez em trabalhos de mestrados e doutorados, mestrandos e doutorandos, mas eu poderia dar um passo para trás. Eu converso com muitas universidades, muitos reitores, pessoas que comandam grupos universitários aqui, e a obrigatoriedade que eles têm de colocar matéria de português 1, matemática 1 em cursos como direito, a maioria dos cursos do primeiro semestre tem a necessidade de revisar todo o ensino médio, porque o ensino médio brasileiro, a educação brasileira, infelizmente, é muito frágil. Mais de 50% dos nossos estudantes não sabem interpretar um texto, mais de 50% dos nossos estudantes não sabem fazer uma operação matemática básica. É importante a gente dizer nesse tema, Pavinato, o seguinte, essa nova lei do ensino médio aí foi aprovada em 2017, ainda está em implementação. Nós temos um currículo comum, onde tem português, onde tem matemática, onde tem história, onde tem algumas matérias que são obrigatórias, o currículo nacional obrigatório para todo o Brasil. E esse itinerante que foi feito aí, esses itinerários formativos, que são 4, eles podem ser ajustados nos estados. Então, em cada itinerário formativo desse, os estados podem implementar algumas aulas ali, como se fossem aulas complementares que vão estar no currículo, vão ser obrigatórias de ser feitas, mas é um complemento. A base central já existe. E é nessa base, português, matemática, história, que nós precisamos focar. Porque o brasileiro ainda não sabe escrever, não sabe interpretar um texto, na sua grande maioria, não sabe fazer operações matemáticas básicas. Isso a gente vê o reflexo disso no IDEB, no Enem, no PISA, que compara aí alunos de 15 anos de diversos países da OCDE, e o Brasil sempre figura no fundo dessa lista, no rodapé dessa lista, há anos que nós estamos figurando, mas parece que nós subirmos nessa lista do PISA, que nós fazemos com que os jovens brasileiros aprendam a ler, a interpretar um texto, a fazer operações matemáticas, é menos importante do que trazer para a pauta como é que é a aula de o que acontece por aí. Isso aí é assustador. Isso é mais um indício de que nós estamos caminhando no sentido equivocado. Acho que o ministro falou uma coisa que me chama a atenção. Temos que discutir esse tema. Sim, temos que discutir esse tema. O Congresso Nacional tem que discutir esse tema, até porque a grade comum curricular aprovada no Congresso. Brigadeiro caseiro? Não, o tema de melhorar a educação, de como melhorar a educação, de que se o brigadeiro caseiro de fato é importante ou não. A gente sabe que não é. Acabei de falar que mais da metade dos jovens estudantes brasileiros não sabem interpretar um texto, não sabe ler. Você não sabe ler, não sabe escrever, como é que vai vender o brigadeiro caseiro? Então essa aula é até vazia nesse processo. Pois é. E é engraçado, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Luciana Genro, quando teve a votação da aula de educação financeira, que é essencial para o brasileiro. Sem dúvida. Educação financeira é essencial para um país que Sem dúvida. Ela foi contra. Sim. Ela falou que era uma vergonha porque isso vai humilhar a criança, porque o pobre tem que se endividar e dar educação financeira na escola. Como Pavinato, desculpa, como vai vender o brigadeiro caseiro se não souber fazer conta? Exato. Olha que loucura, gente. E aí, Capes, e aí a gente vê a discussão agora que reacendeu, né, da linguagem neutra. A gente tem no Brasil, a gente olha o presidente da República, vai falar que ele é um amante da língua portuguesa? Não, não é. O anterior,
Também não era. Só o Temer usava mesóclise direitinho. É só. Mas aí a criançada olha, vê lá, né? O presidente não fala bem a língua portuguesa, nem esse, nem o anterior também. Esse fala um pouco pior. Aí você olha os exemplos de jogadores de futebol também. Não tem sentido. E aí, além de não saber a língua, agora já vem com a questão da linguagem, né? Que começa a ser adotada, né? Com uma certa oficialidade. O Lula, inclusive, vai, acho que esse mês, lá para a cúpula dos países de língua portuguesa, etc. e tal. Bom, a gente não sabe português, nem matemática, está pensando na linguagem neutra, que é uma coisa abjeta, nazista. Não sabemos eleger nazista, que é uma coisa nazista, a linguagem neutra é uma coisa nazista. E a gente agora está discutindo o que rola por aí e como fazer o brigadeiro em casa. E a arte de morar bem. Acho que é mais fácil você maltratar a língua portuguesa do que dominá-la, não é? Então é mais fácil desprezar o vernáculo do que procurar aprender com ele. E se você comparar, Tiago, dá uma olhadinha como é que estão os países ali. A Coreia do Sul, o que aconteceu com a Coreia do Sul após a Guerra da Coreia, de 1953 em diante? Investiu basicamente, maciçamente, no ensino primário, no ensino de base. Depois que ela completou esse ensino, universalizou esse ensino, dividiu esse ensino por níveis de aprendizado, o acesso se dá por provas dificílimas, concursos públicos. Depois de ter feito tudo isso, ela vai para o ensino secundário e aí ela chega no ensino universitário. Agora, no Brasil, infelizmente, nós ficamos só com esse tipo de bobagem. Por isso que nós levamos 10, 15 anos para fazer o óbvio que deveria ser feito no primeiro ano. Debatemos, adoramos debater, criar programas para discussão. Não é? Eu vi ali no final do período de intervenção federal em Brasília, o interventor queria criar um programa de discussão para o futuro, quando a intervenção dele terminava 31 de janeiro. A gente adora debater. Agora eu quero saber o seguinte: ensino é sala de aula. É professor capacitado, professor com capacidade para estimular o aprendizado do aluno dentro da sala de aula. Onde estão as matérias exatas aqui? Como é que nós vamos construir pontes? Como é que nós vamos construir extração de petróleo, extração de minérios, computação? E não, nós vamos ficar discutindo o quê? Nós tivemos aqui, não sei se vai entrar na pauta aqui, um professor... Vai entrar? Então é o seguinte, gente, resumindo, vamos continuar com estas bobagens. O país vai demorar para crescer, a economia vai demorar para retomar, geração de emprego, tem emprego, mas não tem capacitação para ocupar esse emprego. Vamos ficar discutindo linguagem neutra, vamos discutir outras besteiras. Para que formar? Afinal de contas, a melhor maneira de se dominar um povo é deixá-lo ignorante. Deise, é o Maquiavel Pedagogo. Tem um livro bárbaro, chama Maquiavel Pedagogo. Ele fala sobre isso. Chama Maquiavel Pedagogo. Isso é uma forma de você alienar cada vez mais a população e deixar ela exposta a essas questões de linguagem neutra, confundir juras com juros, não saber definir democracia, não saber definir o que é fascismo. Sabe como é que chama isso? Manobra diversionista. Você cria uma manobra diversionista para desviar o foco e fica concentrando nesse monte de bobagem, em vez de investir no ensino sério de qualidade. E aí a gente vira o bolinho na Maria, que a gente vê lá que a embalagem é bonita, mas você come para chegar no recheio, você comeu o bolinho inteiro e chegou aquele recheio duro do meio. A gente tem um exemplo de como anda a educação no Brasil agora pelo fechamento de uma grande livraria. Eu sei que o problema é muito mais complexo e é muito maior do que simplesmente um falso letramento do brasileiro, mas eu acho que diz muito, assim, algumas pesquisas demonstram que 40% dos brasileiros nunca compraram um livro. E tem um autor que eu gosto muito que se chama Edgar Morin, que ele fala, eu ouvi os guris falando aqui e fiquei pensando muito nele, porque o Morin fala da necessidade da gente pegar as matérias que ensinam na escola e fazer o que ele chama de interdisciplinaridade, ou seja, tu não pode aprender a língua portuguesa simplesmente pela língua portuguesa ou a matemática como se ela fosse simplesmente fazer cálculos, mas
todas elas têm aplicabilidade no cotidiano. E o Morin fala disso, da gente primeiro aprender essas matérias básicas e que são necessárias, mas juntando todas elas. Então, como que a língua portuguesa participa da matemática? Como que a matemática participa da minha entrada aqui na Jovem Pan, da minha ocupação de espaço, né? Tem um livro dele que é maravilhoso, que é Os 7 Saberes Necessários para a Educação, e aí vai ao encontro também do Bauman, que fala justamente isso. Às vezes a gente fala, mas isso é muito academicismo. Não é. O Bauman é um outro cara que ele diz assim, a sociedade hoje ela é líquida, tudo se mistura, que é uma coisa que o Edgar Morin já falava lá atrás. Então, a gente não consegue estudar nem a matemática e a língua portuguesa com a sua aplicabilidade no cotidiano, e a gente quer falar de o que rola por aí, sabe? Se a gente não tem nenhuma formação básica para poder discutir o que rola por aí, ou como o Ricardo falou, para fazer uma conta para vender o brigadeiro. Então, assim, estão pensando a longo prazo e não conseguem pensar a curto prazo. Tá tudo errado. Você me permite aqui um detalhe, lembrando, pessoal, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou aulas de robótica. Ou seja, nós estamos querendo que as pessoas aprendam o que rola por aí, mas a robótica não tem espaço, nós não queremos construir pontes, nós não queremos ser um país realmente desenvolvido. A gente quer vender, o que rola por aí já está satisfatório. Mas é triste, a linguagem neutra já está sendo usado e parece que em 3 ministérios eles já estão usando. Eu queria aprofundar um pouquinho, rapidinho, nesse tema da linguagem neutra, porque... Não aprofunda na questão da robótica, porque pode dar problema. Exatamente, é mais importante isso. Porque eu fui, de fato, tentar entender o que é isso, né? O que é esse movimento? É um movimento ortodoxo e como um movimento ortodoxo vem principalmente, majoritariamente, da sua elite, né? E eu não entendo, porque eu trabalho com indústria, agro no interior, esse movimento não chegou de forma tão forte aqui. Eu fui falar com amigos que trabalham em indústria de tecnologia, né? Que são as mais modernas, tem mais jovens, estão nas capitais. E a linguagem neutra só é a ponta do iceberg de uma grande mudança cultural de uma elite. Eu volto a dizer, se essa mudança abarcar a sociedade como um todo e houver uma revisão da língua portuguesa, aí ok, a gente pode discutir de colocar nas escolas ou não. Mas não é, a gente está para trás nesse assunto ainda. Nessas empresas de tecnologia, há sim um movimento muito grande de uma inclusão, muitas vezes forçada, muitas vezes não, e que eu fui buscar entender, né? Então, a gente tem que partir do princípio seguinte, nas escolas, isso não deve ser aprovado, porque não faz parte da língua portuguesa hoje. Isso é um movimento, é um protesto, e que se um dia fizer, aí ok, a gente pode discutir, né, Pavinato? Bom, são 14h30. Estamos discutindo aqui a malversação dos rumos da nossa educação, né? E o que fica interessante, né? A arte de viver bem, imagina a apostila, Sig Bergamin, uma população com 50% que não tem esgoto em casa, 35% sem água potável, você vai viver bem como?